Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, nós vamos falar agora sobre a igreja. Sim, a igreja de Jesus. De antemão já quero te dizer que a igreja somos nós. Todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo e se torna a igreja do Senhor, faz parte da igreja do Senhor Jesus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nos tornar membros da igreja de Jesus, mas o próprio Senhor Jesus, que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, ele, sim, nos faz ser membros da igreja real, da igreja verdadeira, que é a igreja do Senhor. É ele o cabeça e nós somos apenas o corpo. Eu gostaria que você lesse junto comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde dá início à verdadeira igreja de Jesus. Veja, leia comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja bem, queridos, estavam ali reunidos em nome de quem? Mateus 18, 20. Jesus Cristo disse o que em Mateus 18, 20? Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, toda vez que você se reunir, 2 ou 3 ou 4 ou 5, não importa, em nome de Jesus, aí ele estará no meio de vocês, ou no meio de nós, que aí se torna a igreja. A igreja é onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Então eles estavam reunidos ali e foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele encheu cada um deles. Nossos corpos precisam ser cheios do Espírito Santo. Veja que sem o Espírito Santo nós não temos condições de pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Deus. Para que nós venhamos pregar o Evangelho conforme ele é, sem interesse materiais, sem interesse de tomar nada de ninguém, nós temos que verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo, ter o Espírito Santo conosco. Porque é o Espírito Santo é que fala conosco. É o Espírito Santo é que nos orienta no caminho que nós devemos andar. Veja bem, eu como pastor, seria fácil para mim. Meu querido, minha querida, raciocina. Você que é inteligente, você que tem a sua inteligência, a sã consciência. Pensa bem, para mim como pastor, seria fácil para mim abrir uma denominação, registrar, que é a coisa mais fácil que tem hoje em dia. É o que muita gente faz aí. Eles abrem a igreja, abrem uma denominação, registram, e ali fica tomando dízimo e oferta das pessoas e fica vivendo ali o pastor maior, né, e os irmãos dizimam para o pastor. Agora vamos raciocinar. Vamos pensar. Jesus disse que no reino dele não tem ninguém maior. Ele é o maior. Ele é o cabeça. Veja bem o molde da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Quando os discípulos aqui, quando os apóstolos, eles apanhavam o dinheiro das pessoas, apanhavam os bens, eles repartiam entre os necessitados. Raciocina comigo. Então, se eu como pastor ficar apanhando os bens da pessoa e usar para o meu benefício, eu não estou cumprindo o que a palavra de Deus ensina. E raciocina comigo. Então, se é uma organização, ali, se nós nos reunimos num local, né, várias pessoas se reúnem ali no local para adorar a Deus em espírito e em verdade, então nós temos que ser sinceros uns para com os outros. Eu, como pastor, não posso ter o sentimento de ser maior do que alguém, ou do que ser maior do que meus irmãos. Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus não nos ensinou isso.
Ele ensinou que diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Se a pessoa se reúne dentro de um templo, ele deve estar ali com o intuito de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo usa um irmão, ele é usado por Deus, ele vai falar, ele vai pregar. Se o Espírito Santo usa uma irmã, se ele levanta uma irmã, a irmã vai pregar. Se o Espírito Santo levanta uma criança para falar, a criança vai falar. Então nós estamos ali reunidos com o mesmo propósito. Qual o propósito? De adorar ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, porque Ele é o nosso Senhor. Então nós temos que adorar a quem? Ao Senhor. Ele foi nos dado como Senhor. Ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus, em várias passagens da palavra de Deus, ele mostra que ele é o próprio Deus. Até mesmo quando Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele, há tanto tempo estou convosco e você me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus disse que ele é o próprio Deus. Então nós temos que adorar quem? É o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É Jesus Cristo. Então se nós estamos ali reunidos em nome de Jesus para adorar o Senhor, eu como pastor, eu não posso ficar tomando dízimo de você, tomando teu dinheiro, e eu fico numa vida arregalada, e você fica pagando para mim, para me pregar para você, quando na verdade você foi chamado pelo Senhor como sacerdote. Você, minha irmã, foi chamada pelo Senhor como sacerdotisa. Então, no meio espiritual, no meio de Deus, no meio da igreja, não há ninguém maior ou melhor. Veja que o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo lhe fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, eu tenho que considerar você, meu irmão, você, minha irmã, como superior a mim. É esse sentimento que eu tenho que ter, porque a palavra de Deus me ensina isso. Mas é isso que nós vemos no contexto aí religioso. É isso que nós vemos nas igrejas hoje em dia, nas igrejas evangélicas, é isso que nós vemos? O que nós vemos é diferente, né? Infelizmente. O pastor fala, a minha igreja, aqui é a minha igreja. Na minha igreja eu chamo quem eu quero para pregar. Na minha igreja eu que prego. Eu que falo. Eu, o pastor, eu, o missionário. É eu, o apóstolo. É eu, o padre. Seja lá quem for. Em qualquer organização religiosa. É eu sou o presidente, eu que falo. Não, meu querido. Essa igreja não é a igreja verdadeira. Não é a igreja de Jesus. Porque a igreja são deles. A igreja é deles. Deus fala, é minha igreja. E a igreja de Jesus é bem diferente do que nós estamos vendo hoje, em nossos dias. Não, já há muitos anos, antes de eu nascer, antes de eu chegar a esse mundo, já existia esse sistema religioso que nós vemos aí. Só que, para que nós venhamos a entender a verdade, precisa que o Espírito Santo venha nos abrir o entendimento. E para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, nós temos que ouvir a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus e pedir a Deus em oração. Pedir a Jesus em oração. Senhor, verdadeiramente eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me dá entendimento. Abre os meus olhos espirituais. Porque se você não fizer isso, se você não buscar ao Senhor em espírito e em verdade, se você não tiver sinceridade no teu coração, você será enganado. Conforme a maioria tem sido enganado. Né? O povo de Deus tem sido enganado. Aí você me pergunta, por que tem sido enganado? Está lá escrito, lá em Oséias 4:6, é só pegar a palavra de Deus e ler. Oséias 4:6, é Deus que fala, o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. E o povo continua sem conhecimento. A grande maioria, eles entram numa igreja evangélica, a grande maioria, ele entra numa igreja evangélica, aí o pastor prega lá a palavra, aí fala assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Aí a pessoa levanta a mão. Né? Levanta a mão. Aí vem aqui na frente que nós vamos orar. Aí ora pela pessoa. Aí agora você tem que ser membro da igreja. Vão marcar o batismo. Aí você é batizado e você fica dentro daquela denominação evangélica. Aí ali você tem uma carteirinha. Ali você participa da ceia e dá o dízimo. Então aí você fica ali dentro. Sabe o que acontece com a pessoa? Ela fica uma pessoa religiosa. Ela se torna uma religião. Ela fica religiosa. Tem a carteirinha de membro,
Né? E ela diz ali, eu sou crente agora, tenho minha carteirinha de membro, dou meus dízimos, e jejuo, faço meus sacrifícios e tal, e agora eu sou crente. Não é isso, não. Não é isso ser crente. Lia a palavra de Deus, examine as escrituras no Novo Testamento. Quando Filipe batizou aquele eunuco, o Espírito Santo é que arrebatou Filipe até o eunuco. E quando ele pregou para o eunuco creu na palavra de Deus, ele creu em Jesus Cristo como único Senhor, naquela mesma hora ele foi batizado e Filipe se ausentou da presença dele porque ele já creu. Ele creu em Jesus. Da mesma hora que você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Então é necessário que você venha crer em Jesus e você ser livre. Jesus não mandou ninguém aprisionar as pessoas dentro de 4 paredes. Não. Leia o Evangelho, examine as Escrituras e veja se é isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou, ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. Discípulos não tem maior ou melhor do que alguém, não, discípulos. Eu sou um discípulo, você se torna um discípulo também quando você crê em Jesus e você anuncia o verdadeiro Evangelho para os outros que te ouvem. Para o teu vizinho, para a tua vizinha, você anuncia para o teu amigo no serviço, você dá testemunho de um servo do Senhor Jesus, você abandona o pecado, se você roubava, você não rouba mais, se você adulterar, você não adultera mais, se você mentia, você para de mentir. Então, quer dizer, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, é claro. E aí você passa a dar um testemunho de cristão. As pessoas que estão no teu redor, à tua volta, falam, poxa, você é diferente. Às vezes você até sem palavras. As pessoas já começam a identificar você. Falam, vem cá, você é diferente, você é crente? Aí você fala, sou crente. Sim, sou crente em Jesus Cristo. Aí a pessoa vai perguntar, mas qual é a tua igreja? Aí você vai falar, a minha igreja é a igreja de Jesus. Ah, mas qual é a tua denominação? Você congrega onde e tal? Aí você vai falar, minha denominação? Aí eu te pergunto, Jesus Cristo mandou abrir denominação? Jesus Cristo, os apóstolos mandaram abrir denominação? Mandaram registrar igrejas? Mandaram fazer isso? Não. Eu faço parte da igreja de Jesus. Da igreja que não tem nome. A igreja única e verdadeira. A igreja é espiritual. Eu faço parte do corpo de Cristo. E fui chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho conforme ele é. E não conforme alguns homens querem que seja pregado. Querem monopolizar o Evangelho. Não, o Evangelho é livre. E eu fui chamado por Jesus Cristo, que é o Senhor. E eu tenho o Espírito Santo, eu sinto a presença dele e eu faço a vontade, não de homens, mas a vontade do Espírito Santo. É isso que você tem que dizer. É isso que você tem que viver esse Evangelho. E quantos eu encontro e falam, eu estou desviado porque eu saí da congregação. Quer dizer, abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus? Mas Jesus não abandonou eles. Jesus não abandona ninguém, porque ele falou, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não lança fora você, meu irmão, minha irmã. E saiba que aonde você estiver com 2 pessoas apenas, reunidas, Jesus se faz presente ali, porque ele disse isso, não sou eu que estou falando. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Então essa é a igreja verdadeira. É onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E não o que nós estamos vendo por aí. Já há muitos anos, antes de eu nascer, torno a dizer, já tinha esse sistema religioso que nós vemos aí. Mas nós não podemos deixar de crer em Jesus. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor. Né? Se você não creu ainda, crê em Jesus para a salvação da tua alma. Crê somente, disse o Senhor Jesus, crê somente. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. Agora, se você não crê, você será condenado. Se você se julga que você não tem pecado, que você não é pecador, olha, é um perigo. Hein? Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você é uma pecadora e que você precisa de um Salvador. E esse Salvador não há outro, não tem outro, a não ser Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É o Senhor que está vivo, porque Ele ressuscitou. Então Ele está vivo. Ele está vivo e está intercedendo por nós aqui na terra. E você pode chegar a Jesus diretamente. Você não precisa de mim, ou de um pastor, ou de um padre, seja lá quem for, não. O teu único mediador é Jesus Cristo. Então vá diretamente a Ele em oração. Fale com Ele e Ele vai te abençoar. Graças a Deus. Amém.